Não existe nenhum impedimento das leis da natureza de viajar para o passado. Não existe nada que barre de maneira clara de que a gente possa olhar com matemática e dizer, não, ok, oficialmente não dá para voltar para o passado. O Stephen Hawking publicou uma carta num jornal avisando que dentro de 6 meses, num dia, uma data específica, ele ia fazer uma festa só para viajantes do tempo. Então, caso você fosse um viajante do tempo, por favor, vá nessa festa. Era isso, né? Ele mandou antes, né? E aí a ideia era que quando a festa acontecesse, só ia, eu acho que o lugar ele só ia divulgar depois da festa acontecer. Isso, então, porque aí o cara que era viajante no tempo. Caso alguém viajasse no tempo, pudesse... E a foto é dele na festa sozinho. Então, acho que não deu certo. Ou se deu, provavelmente as pessoas escondem isso muito bem. Mas, assim, existem tantos problemas associados com viagem no tempo que eu de verdade não... Embora não exista um impedimento físico, eu não acho que seja possível. Só por causa dos problemas gerados. O paradoxo do avô, eu acho que é um dos mais famosos, em que a gente volta pro passado e eu mato meu avô antes de ele conhecer minha avó. Então, teoricamente, eu não deveria existir, né? Porque já era. Então, como é que eu voltei pro passado e fiz isso, sabe? Eu destruí toda a linha do tempo. E aí tem todas as possíveis respostas pro paradoxo, que vão desde... no momento em que você mata o seu avô no passado, antes de conhecer sua avó, você bifurca as linhas do tempo. Então, agora você tá vivendo numa outra linha do tempo que não é a tua. Só que daí a gente tá meio que tentando criar soluções pra consertar um problema que a gente nem deveria existir, sabe? Porque não faz sentido. Vamos supor que eu tenho uma máquina do tempo. E aí, por algum momento, sei lá, motivo, um fóton, uma partícula de luz, entra nessa máquina. E aí ela vai pro passado. E aí esse fóton depois sai da máquina no passado, percorre a linha do tempo normal e entra na máquina de novo. Ele vai ficar cada vez mais, novas vezes entrando, adicionando mais fótons no problema, e eventualmente a máquina poderia até, virar um buraco negro, sabe? Ia ter muita energia, ali ia virar um buraco negro. Então, eu só acho que não é possível. Eu só acho que, tudo bem, não existe nenhuma lei da física que proíba de vez, mas não dá, sabe? Dito isso, a gente também não tem nenhuma maneira muito óbvia, muito clara de viajar para o passado. Então parece que não é necessariamente uma proibição das leis da natureza ou das leis da física ou algo nesse sentido. Talvez seja só uma impossibilidade... Talvez o universo ficou sem memória RAM na hora de ser criado e não deu pra fazer essa opção, sabe, de viajar pro passado. Porque filosoficamente cria alguns problemas, alguns paradoxos. O que é interessante no tempo é que ele não é absoluto, porque se você pega, até no Interestelar, tem aquela cena muito interessante quando eles estão num planeta muito próximo de um buraco negro e eles passam, cara, quase nada de tempo naquele planeta, e quando eles voltam e encontra um cara que se manteve em órbita... Tá velho, quando encontra o negão lá em cima, o negão tá com barba até branca. Então, como é que o tempo ele pode ficar relativo para as pessoas entenderem, né? Como é que funciona essa questão da relatividade do tempo? Mas aí a gente tem que ver que são sistemas diferentes. Isso aí é até importante a gente falar, porque nós vivemos num sistema... A relatividade aqui pra gente, não acontece nada. Nós vivemos num sistema newtoniano. Quando você chega num ponto, que no caso vamos pegar o interestelar, ou até mesmo aqui do sistema solar, a gente tem uma situação dessa, que é Mercúrio com o Sol, entendeu? Mercúrio ele tá tão perto do Sol que ele sofre efeitos relativísticos ali. Mas vamos pegar o caso do interestelar. Buraco negro. O planeta de Miller lá que eles pousam, que é o planeta que tem água e tudo, aquele planeta ali, ele tá numa velocidade que é um X% da velocidade da luz. Então chega um determinado ponto que a física newtoniana que rege aqui o nosso... ela não vale mais. Aí você entra na física relativística, e aí quando você entra no sistema relativístico, aí as coisas mudam. E aí o tempo começa a ter esse efeito aí. Mas em termos objetivos, por exemplo, até pegando um exemplo hiper simples, daqueles de gráficos que colocam tempo para cá e deslocamento no espaço para cá. Você faz um deslocamento no espaço, o tempo vai passando sempre numa direção, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Se dá pra voltar no tempo. A seta do tempo. Mas ele vai indo em direção a uma seta. O tempo vai aumentando, seu deslocamento no espaço também tá para esse lado, então você tem um vetor. Se você se desloca muito rápido no espaço, esse vetor do tempo ele quase não pesa, então o tempo vai passar mais devagar. Se a gente se movesse mais rápido, na velocidade da luz, por exemplo... Ou perto da velocidade da luz, que aí entra na parte relativística do negócio. Então o tempo passaria mais devagar. Exatamente.
para um referencial. Pro referencial. Dependendo do referencial, né? Então, para quem tá lá, tá passando igual. Quem tá se movendo naquela velocidade. Exatamente, é isso aí. O problema é a mudança de lugar que você tá, no final das contas. E o mais legal é que nisso aí tem um experimento que foi feito. A NASA fez um experimento desse com 2 astronautas. O Mark Kelly e o Scott Kelly, que são irmãos gêmeos. São irmãos gêmeos, O Scott Kelly passou 1 ano no espaço. 340 dias, né? Vamos aproximar para 1 ano. Viajando, né? Então ele tava viajando a 27 mil quilômetros por hora, porque ele tava dentro da estação espacial. Ele tava mais rápido. E o irmão dele aqui na Terra. Sim. Ele tava mais rápido. Trouxeram os dois e foram fazer medidas. Aí, logicamente, o tempo que ele ficou foi muito pouco, mas quando fazem medidas muito precisas, viram que o envelhecimento dele foi um pouquinho menor do que o do irmão que ficou aqui na Terra. Esse é um experimento muito legal que a NASA fez, que é 1 ano no espaço, e ela levou o Scott Kelly justamente porque ele tem um irmão gêmeo aqui, que é o Mark Kelly, e que era astronauta também, só que já era aposentado. Então é uma outra grande questão aí que em cima da relatividade. Ele envelheceu um pouquinho menos mesmo do que o irmão. E como que funciona, por exemplo, essa questão de que hoje o James Webb ele tá pegando imagens que seriam do começo do universo? Isso aí. Então, aquilo tá viajando no tempo e no espaço, na velocidade da luz, para chegar até nós hoje. Então a gente se moveu mais rápido do que a velocidade da luz para estar aqui, a distância do começo, digamos assim. Como é que ele consegue pegar isso? Hoje, o James Webb, ele chegou na galáxia mais distante que ele observou, ela tá 390 milhões de anos depois do Big Bang. A ideia dos astrônomos é que o James Webb chegue a 200 milhões de anos após o Big Bang. À medida que ele vai evoluindo, os métodos vão avançando, que ele consiga chegar a 200 milhões de anos depois do Big Bang. Essas galáxias aí, elas estão o quê? A 13. Se a gente considerar 13,7, né? Elas estão ali a 13,4, né? Bilhões de anos. E a luz dessa galáxia demorou 13 bilhões de anos para chegar até a gente. Essa que é o que a gente diz. Entendeu? Viajando na velocidade da luz. Acho que sim. Sabe o que é mais louco disso tudo? Para um fóton que foi gerado nessa galáxia há 13 bilhões de anos, há 13 bilhões de anos, ele ficou viajando pelo universo todo esse tempo e para ele, o momento em que ele foi gerado e o momento em que ele foi absorvido pelo nosso telescópio ou pelos olhos da gente é o mesmo instante, porque os fótons não experienciam tempo por estarem se movendo na velocidade da luz. Também eles só conseguem fazer isso porque não tem massa, então... Por energia. Eles são puramente não massa. Então, assim, eu acho isso bem impactante quando a gente para pra pensar no universo, assim, as coisas acontecem ao nosso redor, bilhões de anos de história, e a gente fica, assim, às vezes discutindo sobre coisas muito pequenas no dia a dia, sabe? Muito estranho. Cara, brisei agora, foi. A própria passagem do tempo, a nossa noção humana de passagem do tempo, ela também parece variar de indivíduo para indivíduo. Vocês provavelmente não experienciam segundos como uma coisa constante ao longo do dia de vocês. Provavelmente, agora, que eu espero que vocês estejam se divertindo um monte, talvez tá passando muito rápido. Só que pode ser que se vocês estiverem fazendo uma coisa muito entediante, tipo ver Interestelar para algumas pessoas, talvez passe muito devagar, entendeu? Então, até isso influencia, eu acho que talvez seja um pouco mais uma interpretação mais filosófica do tempo, talvez. É o famoso vontade de ir no banheiro. Quando você tá com muita vontade, o tempo passa mais devagar. Exatamente. Isso funciona para várias situações do nosso dia, em que, de certa forma, parece que a nossa condição, nosso estado mental influencia um pouco na nossa percepção de passagem do tempo. Por exemplo, aquela sensação de quando a gente olha para um ponteiro do relógio, de parecer que a primeira mexida do ponteiro parece que dura muito mais do que todas as outras subsequentes. Tem explicações para isso, então isso é interessante. O que eu acho legal do tempo é que ele tem tanto a interpretação, eu acho, mais filosófica, quanto a interpretação mais física. Na física, inclusive, existem vários ramos, por exemplo, várias contas que a gente faz que não envolvem em nenhum momento o tempo, mas que elas indicam mudança de estado de coisas acontecendo, por exemplo. Tinha até algumas em termodinâmica, de mudança de sistemas e tudo mais, mas que não envolvia tempo. Na verdade, a explicação de tempo física ela é termodinâmica. Exato. Né? Vai lá. A gente pode usar a termodinâmica para meio que inferir qual que é a direção que o tempo deveria passar, que é a direção em que a entropia aumenta. Só que ainda assim, o nome disso é seta do tempo. Só que ainda assim, isso não dá pra gente uma definição muito boa de o que é um segundo. Porque eu até vou talvez ousar dizer isso agora aqui, mas não é como se segundo fosse uma unidade
fundamental da natureza, como, por exemplo, a constante de Planck talvez seja. Então, sabe, eu acho que tem essa... O tempo é uma coisa mais humana do que... Mais abstrata ainda. Fala assim, me dá dois copos d'água, você me dá 2 segundos. O que é 2 segundos, cara? Entendeu? Isso não existe. É um negócio muito abstrato. E a gente tem o nosso tempo baseado em convenções. Né? Então, por exemplo, esse calendário que a gente usa do jeito que ele é, cara, esse calendário aqui é de agora há pouco tempo atrás, aí do Papa lá, né? Do Gregório. É o calendário gregoriano. Por que ele foi feito desse jeito? Porque tinha os imperadores ali, que um queria ter um mês, que é o Júlio César. Aí o outro também falou, cara, você criou um mês pro outro, você não vai criar um pra mim? Cria um pra mim aí também. Meteu um mês que não faz sentido nenhum. Foi o Augusto. Agosto, exatamente. Então fica esse negócio, por que tem 30, 31? Cara, os caras eles sentaram ali, foram tentando resolver alguns problemas pra chegar nisso. E é isso que a gente usa pra reger a nossa vida, né? Porque se você vê astronomicamente, que aí você vê pelo movimento das estrelas, pelo movimento do Sol e tal, uma coisa não bate na outra. Tanto o calendário tá errado, que a cada 4 anos tiveram que colocar um dia para corrigir esse negócio. E essa correção, se eu não me engano, ela não é exata, né? Se eu não me engano, em muito tempo, a gente vai precisar de mais um dia. Mas ele continua atrasando. Ele continua... Porque antes do Gregoriano, você tinha o Juliano, que foi criado na época do Júlio César como ditador de Roma. E aí o mês de julho é em homenagem ao César. Aí depois, César foi o último governante republicano, digamos assim, veio um triunvirato, guerra civil, veio o Império Romano, com o sobrinho neto dele, Otávio Augusto, assumindo e falando, se César tem um mês... Eu também quero. Eu quero um outro depois do de César, mas igual em grandeza. Por isso que é 31, 30... Então, cara, eu acho o tempo uma das coisas mais complexas e mais abstratas que a gente tem para lidar.